A graça e a paz para você que me assiste agora. Meu nome é Samuel, sou pastor auxiliar na Igreja Verbo da Vida, na cidade de Salvador, casado com a mulher mais linda do universo, Patrícia Andrade, diretora hoje do Centro de Treinamento Bíblico Rema, no campus em Salvador. Vamos ensinar hoje, vamos entrar em uma aula demonstrativa a respeito da matéria caráter de Deus. Antes de tudo, eu quero te dizer que nós vamos apenas pincelar, falar um pouco. Eu teria aqui a oportunidade de gravar 4 aulas para você. Cada aula vai ter duração de 1 hora. Vai ser uma aula demonstrativa. Você vai ter apenas um gosto, um pouquinho do sabor do que é uma das matérias de 24 matérias de um currículo poderoso que o melhor centro de treinamento bíblico do mundo oferece para você, que é o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Irmãos, essa escola mudou a história da minha vida, essa escola mudou a história da minha família, essa escola mudou o meu destino, porque essa escola revelou a palavra de Deus para mim. Eu enxergava Deus de uma forma, enxergava a palavra de Deus de uma outra forma completamente diferente de como eu enxergo hoje. Tinha uma visão triste, pessimista. De fato, quando minha esposa me conheceu, ela disse: você andava sempre de cara fechada, rapaz. E é verdade, eu andava de cara fechada, eu andava triste, porque eu não tinha perspectiva de um futuro maravilhoso. Meu irmão, em 2010, quando eu comecei a estudar nessa escola, de 2010 para trás, eu jamais imaginaria, aleluia, eu me empolgo falando disso, que eu estaria aqui hoje, que eu viveria da forma como eu vivo hoje, que eu conseguiria alcançar tantas pessoas da forma como Deus tem me permitido alcançar hoje, irmãos. Tudo isso porque em 2010 eu recebi aquele convite maravilhoso. Oh, que dia feliz! O dia que alguém falou para mim assim: você precisa estudar no Rema. Aleluia! E eu me submeti, irmão, sempre amei a palavra, sempre gostei de estudar a palavra, mas era como se escamas tivessem nos meus olhos. Quem estudou no Rema sabe a respeito disso, irmãos. Não há nada igual a você estar em uma sala de aula do Rema. Parece que o espírito de sabedoria e de revelação que o apóstolo Paulo fala lá no livro de... Quando ele orou pelo povo de Éfeso, Paulo disse: eu oro para que Deus abra os olhos do entendimento de vocês e oro para que vocês tenham um espírito de sabedoria e de revelação. Pronto! Parece que o espírito de sabedoria e de revelação paira sobre essa escola. Porque os mesmos textos, os mesmos livros que eu sempre li, que eu sempre gostei de ler e de estudar, eu comecei a enxergar, eu ficava dizendo: meu Deus, como é que eu estou lendo? E se você já fez o Rema, você passou exatamente, pelo amor de Deus, você passou exatamente pelo que eu passei. Eu sempre li esses versículos, eu sempre li essas verdades, mas eu nunca enxerguei da forma como eu estou conseguindo enxergar agora. Sabe o que é isso? Espírito de sabedoria e de revelação que paira sobre essa escola. Se você está assistindo esse vídeo e você já é aluno do Rema, está cursando o Rema, nada pode te parar, aleluia! Você é mais do que vencedor. Aleluia, não para, não desista, porque eu sei, irmãos, quando você pegar aquele canudo vermelho nas suas mãos, eu sei que a partir dali começa uma nova jornada completamente diferente. Essa palavra que você aprende nessa escola vai mudar completamente a história da sua vida. E se você ainda não estuda no Rema, você precisa estudar. Vou voltar a dizer, entraremos agora na matéria dando uma aula demonstrativa de uma das matérias, de um currículo de 24 matérias poderosas que esse curso, que esse centro de treinamento oferece para você. Então, não fique somente com esses vídeos, receba da palavra de Deus que nós vamos falar aqui agora, ensinar aqui agora, mas não pare aqui. Se você não é aluno do Rema ainda, entre agora na internet, coloque rema.org.br, procure o Rema aqui na cidade de Salvador. Ou se esse vídeo está rodando pelo Brasil, procure, nós temos Remas espalhados pelo mundo inteiro, irmãos. E você vai ver pessoas como Luciano Subirá, o pastor André Valadão, Laura Sougueles, tantos homens e mulheres de Deus, aleluia, Camila Barros, tantas pessoas te aconselhando. Você vai encontrar vários vídeos desses pela internet te dizendo: curse o Rema, faça esse centro de treinamento bíblico, vai mudar a história da sua vida. Amém? Então corra atrás, conheça. Eu tomei esse momento introdutório aqui para poder deixar você com esse gostinho de: uau, eu estou assistindo essa aula aí que esse pastor Samuel está ensinando, mas eu vou ligar para o Rema agora, aleluia, 3486-2602. É o telefone do Rema aqui, o campus aqui em Salvador. O Rema está aqui na cidade de Salvador e nós estamos prontos para poder te receber. E essa palavra que mudou a história da minha vida vai mudar também a sua. Amém? Vamos entrar aqui, vamos dar um pouco uma aula demonstrativa
Vamos apenas pincelar alguns pontos, as partes gerais da matéria caráter de Deus. Você já conheceu pessoas que, por exemplo, você conhece que aquela pessoa tem uma palavra só. Aquela pessoa que quando ela diz algo, ela se compromete com aquilo que ela disse até o fim. É aquela pessoa que prefere sofrer o dano ao invés de abrir mão da palavra. É aquela pessoa que sabe que pode sofrer prejuízos, mas diz, se eu falei, eu vou manter a minha palavra. É aquela pessoa que quando ela compra, ela paga. É aquela pessoa que nunca lida com a mentira. Ela não gosta de mentira, ela não gosta de falsidade. É uma pessoa que procura viver de maneira justa e íntegra. O que é que nós falamos a respeito dessa pessoa? Nós dizemos fulano ou fulana, Samuel, Patrícia, não importa quem seja a pessoa aqui, agora fulano mesmo. Fulano é uma pessoa de caráter, sabe? E eu conheço pessoas assim, e já vi pessoas chegarem, outras pessoas chegarem para me falar a respeito de pessoas que eu sei que têm caráter. E chegarem para mim e disseram, olha, rapaz, eu conversei com fulano, eu acho que fulano não é muito correto, eu acho que fulano não é uma pessoa muito certa. Eu digo, cara, é melhor você parar por aí. Eu conheço o caráter dele. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós conhecemos o caráter de uma pessoa, meu querido, nós sabemos o que limita as ações dela. Quando nós conhecemos o caráter de alguém, nós podemos dizer o que ela faz, o que ela não faz, com o que ela concorda, com o que ela não concorda. Nós podemos dizer assim, talvez de uma pessoa que nós sabemos que é uma pessoa que tem caráter, que tem atributos morais firmes, é uma pessoa que tem uma boa índole, uma boa personalidade, é isso que caráter é. Nós sabemos que, não, fulano não pode fazer isso. Se tem mentira nessa história, não, ele não está envolvido com isso, porque eu conheço o caráter dele. Veja, a pessoa tem livre-arbítrio, a pessoa pode fazer o que ela quiser, mas o caráter que ela tem, os atributos morais que constrói ela, a personalidade dessa pessoa, não permite que ela faça tudo. Quando ela se encontra em um momento até sofrer prejuízo, ela prefere dizer a verdade, mesmo sofrendo prejuízo, porque o caráter dela impede que ela minta. Estudando sobre o caráter de Deus, nós vemos pela palavra de Deus, e nós vamos estudar nessa parte introdutória aqui, que Deus quer que nós conheçamos a Ele, que Deus não é um Deus de mistérios, um Deus de coisas ocultas, um Deus que age de forma oculta, um Deus que não quer se revelar a nós, um Deus que nos quer distante. Não. A Bíblia nos diz que até a criação revela os atributos de Deus. Deus é um Deus que quer se revelar, e já nós vamos chegar. Eu não quero botar os carros na frente dos bois, mas eu quero que você entenda que a Bíblia, as Escrituras, as sãs Escrituras, elas nos apontam atributos morais de Deus. Coisas que Deus faz, como coisas que Deus não faz. Coisas que a Bíblia até diz que Ele não pode fazer. Não querendo dizer que Deus não é onipotente, porque é óbvio que Ele é onipotente, mas é como se o caráter dele dissesse, Ele não pode mentir. Leia comigo, por exemplo, eu quero que você leia comigo Tito no capítulo 1, no verso 1. Por favor, não fique só me assistindo, pegue a sua Bíblia, acompanhe, leia os versículos. No Rema nós vamos te ensinar que você precisa ler os versículos. Não apenas aceite o que nós estamos pregando aqui do púlpito, não aceite apenas o que é pregado aqui. Não, leia, confira nas Escrituras. E se a Bíblia disser algo, e que aquilo que a Bíblia diz, deve ser estabelecido como verdade dentro de nós. Mas leia o texto junto comigo, amém? Vai ser muito importante você acompanhar nas Escrituras. Diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, eu estou lendo o versículo 1 de Tito, capítulo 1, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, aleluia, prometeu antes dos tempos eternos. Veja, esse versículo está dizendo que Deus não pode mentir. Esse versículo está revelando um atributo moral de Deus. Está nos dizendo que, embora Deus seja onipotente, e a palavra onipotente quer dizer que Ele pode fazer qualquer coisa que Ele tenha vontade, mas o caráter dele diz, eu não posso mentir.
Eu não me envolvo com mentira. Eu não me envolvo com coisas obscuras. A Bíblia diz que Deus é luz e que nele não há trevas. Aleluia, irmãos. Então veja, eu te dei apenas um versículo aqui de vários que nós vamos ler nessas 4 aulas, que demonstram um atributo moral de Deus. Nos coloca um limite. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Mas Deus se comporta de acordo com o caráter dele. As ações de Deus serão ações que serão amparadas pelos atributos morais que Deus tem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já percebo a unção de Deus aqui, aleluia. A unção de Deus está fluindo aqui literalmente. Eu sei que você está percebendo isso também. Deus não se envolve com mentira. Então veja, a Bíblia limita, embora ele seja onipotente, você conseguiu pegar isso? Embora ele seja onipotente, existe um limite. Deus não se envolve com mentira. Deus não usa ferramentas de Satanás. Deu para entender? Mentira, roubo, destruição, miséria, caos, doenças, pandemia. Deus não está envolvido com essas coisas. Ele não se envolve com coisas que são obscuras, coisas que trazem roubo, destruição ou morte. Porque Jesus Cristo, no livro de João, no capítulo 10, no verso 10, ele colocou uma divisão. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu, disse Jesus, vim para dar vida. E Jesus disse, eu não falo as minhas palavras, eu não falo aquilo que vem à minha cabeça, eu só falo aquilo que o meu Pai diz para mim. Eu só coloco para fora aquilo que primeiro o Espírito me revela por dentro. Então Jesus está dizendo, roubo, morte e destruição não provém de Deus. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão vem para roubar cura, para roubar saúde, para roubar alegria, para roubar casamento. O ladrão vem para destruir, aleluia, igrejas, vem para destruir comunidades, vem para destruir pessoas, vem para matar. Deus não está envolvido nem com roubo, nem com morte, nem com miséria, porque não faz parte, simplesmente porque não faz parte do caráter dele. Aleluia. Mas sem adiantar tanto, vamos parar um pouquinho aqui, porque eu quero te dar mais fundamento. Você já percebeu que eu sou um cabra acelerado, eu sou meio acelerado mesmo. Eu vou esfriar aqui um pouquinho para te dar mais fundamento. Vamos continuar lendo aqui. Eu ia ler para vocês o livro de Atos no capítulo 17, no verso 10, mas você anota aí e lê em casa. Atos 17, no verso 10, fala sobre o povo de Bereia, os bereanos, que foram considerados pelos apóstolos um povo mais excelente, porque era um povo que recebia a palavra com avidez, mas não somente recebia com avidez, não somente engolia qualquer coisa que era ensinado, mas era um povo que conferia diariamente nas Escrituras, para saber que se aquilo que estava sendo pregado tinha alinhamento bíblico. É isso que o Rema vai te ensinar. Você não pode engolir qualquer doutrina. Porque os apóstolos, a palavra de Deus nos adverte que não podemos sair por aí atrás de qualquer vento de doutrina. Precisamos ter raízes e estabelecer raízes nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que você não pode simplesmente sentar no banco da sua igreja e apenas receber como aquele pintinho que está no ninho, que apenas abre a boca e qualquer coisa que jogarem ali, ele engole, ele digere. Não, aleluia. Você precisa ser um crente excelente, como os crentes de Bereia. Aleluia. A partir de hoje, você não engole qualquer doutrina. A partir de hoje, você confere nas Escrituras para saber que se aquilo que está sendo ensinado tem alinhamento bíblico. Eu não vou me aprofundar nesse texto agora, até porque nós temos 4 aulas, cada aula de 1 hora, e o tempo está avançando. Então, leia esse versículo em casa e nós vamos seguir adiante aqui. Amém? Então, veja. Aprender o caráter de Deus foi importante para mim, irmãos, porque eu tinha uma visão equivocada a respeito de Deus. E veja, a Bíblia diz no livro de Daniel que o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Mas o negativo dessa frase também é verdade. Se a Bíblia está me dizendo que o povo... Olha, todo positivo tem um negativo. Concorda? Se o povo que conhece a Deus será forte e fará proezas, o povo que não conhece ao seu Deus será fraco e não fará coisas grandes, não fará proezas. Então eu vivi essa vida limitada simplesmente porque eu não conhecia Deus. Eu vivia a vida como qualquer crente, como qualquer pessoa que apenas vinha para a igreja, apenas sentava no banco e não tinha uma visão de que eu tinha um chamado, de que se eu nasci, eu tenho um propósito, eu tenho algo para ser feito. Mas eu não conhecia Deus.
Eu não conhecia Deus, eu achava que Deus gastava todo o tempo dele procurando me avaliar na minha conduta. E se caso eu errasse, ele estava ali pronto para apenas me corrigir ou para ceifar a minha vida ou a vida de alguém da minha família. Oh, aleluia! Quantas pessoas eu já ouvi dizer isso e é triste para mim ouvir hoje, mas eu já ouvi isso. Aleluia! Pessoas, pais que tiveram seus filhos e o seu filho, por conta de uma doença, e veja, se causa roubo, morte e destruição, não provém de Deus. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas quantos casais eu já ouvi dizer que perdeu o filho e diz, não, foi Deus que levou o meu filho. Foi Deus que matou o meu filho para me levar, para me ensinar algo. Não, Deus não trabalha com morte. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então eu fui ensinado, irmãos, de que o diabo mata. Eu fui ensinado a respeito disso, eu fui. Mas que ao mesmo tempo Deus mata também. Eu fui ensinado de que se eu quebrasse qualquer princípio, qualquer mandamento de Deus, eu abriria brecha para Satanás colocar doença no meu corpo. Mas eu também fui ensinado, irmãos, de que Deus também coloca enfermidade para me tratar. Enquanto a Bíblia diz que toda a Escritura, a palavra de Deus, é proveitosa para me corrigir, para me instruir na justiça. A Bíblia diz que Deus me corrige pela sua palavra. As suas instruções estão aqui como um espelho para que eu olhe e obedeça. Mas a religião me ensinou que Deus tem poder? Tem, mas Satanás também tem poder. Um pouco menor do que de Deus, mas tem. Então veja, eu aprendi que Deus tem poder. O diabo tem poder também. Eu aprendi que aleluia, Deus coloca doença, o diabo coloca doença, que o diabo mata, mas que Deus mata também. Então veja, eu não conseguia nem perceber tanta diferença. Você está dando para entender um nó que eu tinha, e eu sei que muitos que estão me ouvindo acreditam nisso, mas hoje chegou a revelação para a sua vida. A partir de hoje você começa a enxergar a Deus de forma diferente. Porque nós vamos estudar aquilo que Ele faz, não de acordo com a nossa opinião. A minha opinião não vale de nada diante das Escrituras. Se você está aí me ouvindo, repita comigo. Diga comigo, a minha opinião diante das Escrituras não vale de nada. A palavra de Deus é a verdade, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Mas eu acho que fulano me ensinou, eu acredito nisso, tem 30 anos, tem 40 anos que meu pastor me ensinou isso. Se não tiver nem com as Escrituras, você vai precisar abrir mão e você vai precisar se apegar à palavra da verdade. Você vai precisar crer não naquilo que as pessoas dizem, mas vai precisar crer naquilo que a palavra de Deus disse. Porque Mateus, no capítulo 24, verso 35, se não me falha a memória, diz que céus e terra vão passar, mas as minhas palavras não vão passar. As opiniões de homens vão passar. As opiniões de governantes vão passar. As interpretações equivocadas que os antigos podem ter feito das Escrituras são falhas, são vãs. Mas se eu me estabelecer na Escritura que é rocha firme, eu não serei abalado. É por isso que eu vivo uma vida inabalável hoje. Eu vivo uma vida inabalável porque eu conheço, ó meu Deus, sou forte e faço proezas. Porque agora eu sei distinguir o que é obra de Satanás, para que eu repreenda, para que eu haja de forma interceptando a ação do inimigo, paralisando o mover de Satanás, e também sei o que é de Deus, para que eu receba pela fé, para que eu viva tudo aquilo que está escrito nas Escrituras. Estudar o caráter de Deus no Rema me ensinou a diferenciar, a entender. Uau, peraí, deixa eu analisar a situação. Tem roubo, tem morte, tem destruição, Deus não está envolvido, é Satanás. E se é Satanás, uma outra matéria do Rema, chamada autoridade do crente, me ensinou que eu sou cabeça. Aleluia. Sobre Satanás. Sobre ele eu sou cabeça, eu sou autoridade. Eu possuo autoridade sobre os espíritos malignos. Eu possuo a autoridade dada por Cristo, respaldada por Ele. Jesus é o meu cabeça. Nós como igreja, nós somos o corpo. Nós somos o complemento daquele que enche tudo em todos, como diz a palavra de Deus. Então, irmãos, quem pisa em Satanás são os pés. Jesus é o cabeça, mas somos nós como igreja que vamos pisotear nas obras do inferno. Então, quando eu consegui entender a diferença do que era de Deus e do que era de Satanás, eu comecei a entender, se é o diabo, eu repreendo, eu tomo autoridade e a situação vai mudar.
porque eu conheço a minha autoridade. E se for de Deus, eu recebo e abraço, porque eu sei que dele, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, e ele nem pensa em mudar. Eu aprendi que Deus era como se fosse um Deus bipolar, um Deus esquizofrênico, um Deus que um dia estava bem comigo, outro dia queria me matar, um dia queria me abençoar, outro dia queria, aleluia, acabar com a minha vida, levar um ente querido meu para poder, aleluia, para poder me ensinar algo. Aleluia. Eu sei que muitos aqui estão se identificando com o que eu estou falando, queridos. Eu sei, irmãos, porque eu já orei muitas vezes, Deus tem misericórdia, não ceifa a minha vida, não leva a minha mãe, o Senhor não precisa fazer isso para me ensinar. E Deus estava dizendo, eu não estou fazendo isso. Mas eu não sabia porque eu fui ensinado errado. Mas graças a Deus que no ano de 2010 eu me assentei nessa escola e aprendi a matéria caráter de Deus. E nas próximas aulas eu estou nesse primeiro momento fazendo uma parte introdutória. Na aula 2, 3 e 4, nós vamos citar vários atributos morais de Deus. Onipotência, onisciência, bondade, aleluia, imutabilidade. A Bíblia nos revela que Deus não muda. Como é que Ele pode querer me abençoar, me amar e um dia e no outro dia me odiar ao ponto de querer me consumir? Não, a Bíblia diz que nele não há nem sombra de variação. Não é só que não há variação, nem sombra. Pensou em variar, Deus não está lá. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele curou ontem, Ele curou hoje e vai curar amanhã. Ele prosperou ontem, Ele prospera hoje e vai prosperar amanhã. Ele abre portas, já abriu portas para você. Ontem, pode abrir hoje e vai abrir amanhã. Se Deus já te ajudou a vencer Golias no passado, se Deus já te ajudou a vencer os gigantes no passado, se você ainda está de pé, a despeito de todas as pressões que já passou na vida, se a unção já te ergueu no passado, a unção te ergue hoje também. Porque Deus é o mesmo e nele não há sombra de variação nem de mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! É essa certeza que estudar caráter de Deus traz para mim. Essa convicção de que Ele é imutável, de que Ele não vai mudar e que Ele continua o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. Então eu aprendi que Deus tem poder, mas o diabo tem, o diabo mata, mas Deus também, né? Satanás está procurando brechas para colocar a enfermidade no meu corpo, mas Deus também tem. Então eu ficava naquele pensamento, rapaz, não vai dar certo para mim de jeito nenhum. Ou Deus me pega aqui dentro, ou o diabo me pega lá fora. Mas eu aprendi essa matéria. Então vamos seguir adiante para eu te dar também mais conteúdo aqui. Aleluia, aleluia. Então eu aprendi uma máxima, eu aprendi uma verdade poderosa que mudou a história da minha vida. E a verdade poderosa que eu aprendi, anota, coloca isso no teu bloco de notas, coloca isso no teu celular. Lembra disso. Essa frase que eu vou te dizer mudou a história da minha vida. Veja que frase poderosa. Deus não usa as ferramentas de Satanás para me ensinar. Com o propósito de me ensinar, de me instruir, Deus jamais vai usar as ferramentas de Satanás. Sabe o que eu aprendi a respeito de Deus? Eu aprendi que Deus tinha um caráter deturpado. Eu aprendi, irmãos, que Deus era aquele que promovia doença em alguém, depois ele aparecia com a cura. Apenas para receber glória daquilo, como se Deus tivesse uma sede de receber glória. Ele é exaltado, Ele é glorificado, Ele é louvado por toda a eternidade. Deus não tem necessidade de nada, Ele é inteiro, Ele é completo em si mesmo. Aleluia, apenas a existência dEle é suficiente. Ele é inteiro, Ele é completo, Ele não tem falta de nada, Ele não teve nem início, nem vai ter fim de dias, Ele é perfeito, Ele é a perfeição, Ele não precisa nos enfermar para depois nos trazer cura, para que então eu dê glória a Ele, como se Ele tivesse necessidade disso. Não! Deus não coloca doença em ninguém, porque senão Ele não diria a respeito de si mesmo. Ele disse, eu sou Jeová Rafa. Eu sou Jeová a cura. Eu sou aquele que te sara, aleluia. Veja, irmãos,
Deus mesmo nas Escrituras tem revelado o caráter dele, e nós temos dito que ele faz coisas. Eu vejo pregadores dizendo que ele faz coisas, que ele trabalha com doença, quando ele mesmo diz, olha, não esquece, meu nome é Rafa, eu sou aquele que cura. Ah não, mas Deus trouxe miséria àquela família, Deus trouxe pobreza, Deus levou aquela família até o fundo do poço para ensinar, ele não pode fazer isso. Porque ele não pode, porque o caráter dele impede, porque ele disse, eu sou o Shaddai, El Shaddai, Jeová Jireh. Não, eu não sou aquele que tira, eu sou aquele que acrescenta, eu sou aquele que faz superabundar, eu sou aquele que te dá o dobro, eu sou aquele que te promove no teu trabalho, eu sou aquele que abre portas, aleluia, onde ninguém consegue ver portas, eu sou aquele que faz as coisas se abrirem para você como porta de shopping, eu sou aquele que cria caminho no deserto, eu sou aquele que faz água sair da rocha, eu sou aquele que sou mais do que suficiente, mais do que abundante, aleluia. Mais do que suficiente. Como podemos acreditar que Deus trabalha, aleluia, com subtração, quando ele disse, multiplicarei as obras das tuas mãos. Coloca a mão, Josué, fala na minha palavra e tu farás prosperar o teu caminho. Lembra disso, Josué? Dispõe-te, seja forte e corajoso. Não cesse de falar no livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Então farás prosperar o teu caminho. A Bíblia diz no livro de Salmos, glorificado seja o Senhor, que se compraz da prosperidade do seu servo. Como é que a Bíblia nos diz que ele quer nos acrescentar? Ele diz para Abraão, no livro de Gênesis, no capítulo 12, Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar, mas não apenas vou te tirar de lá. Abraão, estou te tirando do teu conforto. Abraão, estou te tirando das tuas conexões, mas eu nunca tiro de você para poder subtrair, para diminuir. Eu vou te dar mais. Ele fala nos versículos seguintes, apenas precisamos ler o texto todo, não podemos procurar versículos isolados da Bíblia. Não, precisamos ler o contexto. O Deus que tirou Abraão da terra, da parentela, da casa dos pais, foi o mesmo que disse, te abençoarei, te multiplicarei, farei o teu nome grande, tu serás uma bênção. Aleluia! Tu serás uma bênção, Abraão. Por onde quer que você andar. E Abraão tinha tanta consciência daquela bênção. Abraão tinha tanta consciência que até naquela briga que ele teve com Ló, Abraão disse, escolha para onde você quer ir, porque eu sei que eu sou abençoado. Aonde eu pisar eu vou ser abençoado. Na tua empresa eu vou ser abençoado. Na tua casa você é abençoado. Na tua rua, no teu bairro, porque você está ali, o favor de Deus também está. Viver debaixo dessa consciência é um alívio tão grande. Oh, que alegria! Que alegria saber que Ele é o Deus que me multiplica. Que Ele é o Deus que multiplica os meus negócios. Enquanto eu me ocupo de pegar a riqueza que Ele me deu, investir no reino dEle, investir ajudando pessoas, investir pagando custos de pessoas, investir como nós fazemos, nós suscitamos missionários, damos ofertas para missionários, já pagamos várias escolas de rema para pessoas, porque eu entendi que Deus me prospera para que eu seja uma bênção. Mas veja, eu acreditava que Deus queria me diminuir. Eu acreditava que quanto mais pobre eu fosse, mais eu glorificava a Deus. Mas a verdade é, irmão, que a Bíblia diz que a voz do pobre não é ouvida. Se você estiver no meio de um restaurante, no meio da rua, e entrar um mendigo ali vestido com trapos sujo, naquela miséria que Deus quer tirar ele dali, aleluia. Mas se ele entrar ali, ninguém vai dar ouvidos a ele. Mas eu garanto a você que se você estiver em um restaurante e uma pessoa próspera, bem-sucedida entrar ali, as pessoas vão olhar e vão dizer, fulano está aqui. Foi por isso que Deus disse a Abraão, Abraão, engrandecerei o teu nome. Leia Gênesis capítulo 12. E a Bíblia diz que nós somos a descendência de Abraão. Somos pela fé filhos de Abraão. E Deus disse, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Então não podemos acreditar apenas naquilo que nos dizem, enquanto Deus, pela palavra, está revelando o caráter dele. Eu sou Jireh, eu sou Shalom, eu sou El Shaddai. Eu faço aquilo que eu digo que eu faço. Quando ele diz que ele é El Shaddai, ele está querendo dizer, é isso que eu faço. Eu abençoo. Eu sou o Deus mais do que suficiente.
Quando ele diz, eu sou Jeová Tsedequenu, ele quer dizer, eu sou a tua justiça, sou aquele que te justifica. Shalom, eu sou a tua paz, mesmo na hora mais escura, mesmo no problema, mesmo na noite mais escura, eu sou a tua paz, sou o teu conforto, sou o teu alívio para te tirar de lá. Aleluia. Agora, bem verdade é que é muito mais fácil às vezes culpar a Deus pelos problemas. É muito mais fácil para o ser humano culpar a Deus pelos problemas. É muito mais fácil. Às vezes pessoas não estão porque não sabem, às vezes, muitas vezes, não sabem os princípios da palavra de Deus, então não obedece os princípios da palavra de Deus. Se não obedece, se não conhece o princípio da palavra de Deus, e se não obedece os princípios da palavra de Deus, não vai ter aquilo que aquele princípio promete. Por exemplo, a Bíblia diz que eu devo honrar pai e mãe para que os meus dias sejam prolongados na terra. Se eu não conheço essa promessa, eu não tenho como viver essa promessa. Se eu não vivo essa promessa, irmãos, e vivo uma vida de desonra aos meus pais, eu estou em séria situação de ter a minha vida aqui na terra encurtada. Mas a Bíblia me promete longevidade. Fartá-lo-ei com abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O finalzinho de Salmos, no capítulo 91. Então eu preciso conhecer os atributos, conhecer as promessas, para então praticar e viver, para então desfrutar dos resultados daquela promessa. Então, como as pessoas não sabem e por isso precisam estudar no Rema, elas não sabem, então não vivem. E porque não vivem, aleluia, elas têm uma vida limitada. E aí, quando a pessoa chega num momento de crise, é muito mais fácil culpar a Deus do que dizer, eu preciso conhecer mais o Senhor. Leia comigo, por exemplo, Provérbios no capítulo 19, verso 3. Provérbios, no capítulo 19, no verso 3. Diz assim, a estutícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração vai se irar contra o Senhor. Vou ler em outra versão que vai deixar mais claro. Eu vou ler o mesmo texto aqui na versão NVI. Diz, é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas no final o seu coração se ira contra Deus. Uma outra versão de Bíblia diz assim, e aqui nós estamos lendo em versões diferentes, apenas para nós atingirmos um novo degrau de clareza. Uma outra versão da Bíblia diz, um insensato, do mesmo versículo, diz, o insensato arruína a própria vida e depois ele vai se irar contra Deus. É mais fácil culpar a Deus, mas a Bíblia está dizendo que a insensatez pode arruinar a nossa vida. A insensatez pode arruinar a nossa vida e no final, nós ainda temos a coragem de dizer, foi o Senhor. Estou me irando contra Deus quando foi a minha insensatez, a minha ignorância que arruinou a minha vida. Conhecimento, irmãos, é a chave para o sucesso. Conhecer a Deus. O povo que conhece ao seu Deus será forte e fará proezas. Então, em momentos de caos, em momentos de depressão, em momentos de tristeza, é muito mais fácil dizer, não, isso é uma prova. Isso é um mistério. Isso é Deus que está me provando. Deus que está fazendo isso. Deu para entender? Quando, na verdade, olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Salmos, no capítulo 103, a partir do verso 1, diz que todo o meu ser louve ao Senhor. Louvarei o seu santo nome de todo o meu coração. Que todo o meu ser louve o nome do Senhor e que eu jamais me esqueça das suas bênçãos. Ele é quem perdoa todos os meus pecados. Aleluia. E cura todas as minhas enfermidades. É Ele que resgata da morte. É Ele que me resgata da morte. Veja que não é Deus que manda para a morte. Deus é aquele que me resgata da morte. E me coroa de amor e me coroa de misericórdia. E continua dizendo no verso 5. Ele enche a minha vida de coisas boas. Ele enche a minha vida de bens. De modo que a minha juventude é renovada como a da águia. Esse é o meu Deus!
Não, ele não me manda para a morte, ele me resgata da morte. Ele não me coroa de juízo, de perda, de danos. Não, 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 não. Ele me coroa de amor e de misericórdia. Ele enche a minha vida de bens, de modo que a minha juventude se renova como a da águia. É isso que Deus faz. Estou apenas na parte introdutória de uma aula demonstrativa de apenas uma matéria, de 24 matérias do currículo do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Você precisa conhecer essa escola. Amém. Você precisa conhecer essa escola. Vamos continuando. Veja, apenas aonde eu estou aqui, nossa visão já foi mudada para muita coisa. Já começamos a nos questionar muito se nós não estávamos crendo em doutrinas de homens. Amém. Mas estamos aqui no Rema, sendo alinhados na sã doutrina. Não cremos aqui no Rema em nada que não esteja escrito. O que está escrito é a verdade. Aleluia. 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 Então, como eu pude acreditar que Deus matava? Quando Deus mesmo chamou Moisés para o monte, quando ele foi escrever a lei, ele disse, não matarás. Como é que Deus exige algo de alguém que ele mesmo não se resguarda daquilo? Eu poderia fazer várias perguntas que te fariam pensar muito sobre aquilo que você tem crido. Mas não é meu propósito aqui. Meu propósito aqui é te ensinar a palavra. É ensinar para você, irmãos, aquilo que foi me ensinado do ano de 2010. E você vai ter a vida mudada, meu irmão. Eu estou empolgado com esse assunto, mas vamos adiantar. Vamos ganhar mais tempo, vamos aproveitar os últimos minutos que nós temos aqui para te dar mais conteúdo. Breve nós vamos lançar a aula de número 2, também com duração de 1 hora. Depois a aula 3 e 4, dessas 4 aulas de 1 hora, da aula demonstrativa de caráter de Deus. Amém. As matrículas do Rema estão abertas ainda. As matrículas do Rema estão abertas. Esse é o teu ano. Venha conhecer a nossa escola. Amém. Aleluia. Aleluia. Então veja. O conhecimento de Deus, conhecer a Deus é o segredo para uma vida de sucesso. O quão importante é conhecer a Deus? Por que nós estamos estudando sobre o caráter de Deus? Porque não há nada mais poderoso do que conhecer o nosso Deus. Hebreus no capítulo 3, no verso 7. Hebreus no capítulo 3, no verso 7. Diz, assim pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre estão errando no seu coração, porque não conhecem os meus caminhos. Se nós não conhecermos o caráter de Deus, se nós apenas absorvermos o que qualquer pessoa diz que Deus faz. Mas Deus faz isso, Deus faz aquilo. É Deus que está causando enchente, é Deus que está causando destruição. Não, vai para as Escrituras, conhece a Deus. Porque Deus está dizendo, eu me indignei contra essa geração, porque eles sempre erram no coração. Por que eles sempre erram no coração? O finalzinho do versículo que nós lemos aqui. Porque eles não conhecem os meus caminhos. O povo que não conhece os caminhos de Deus erram no coração. Eles no coração, lembra aquele povo que a insensatez destrói a vida do homem, mas no coração ele se ira contra Deus. É a falta de conhecimento que acaba com a vida do ser humano, mas no coração ele se ira contra o Senhor. E Deus está dizendo, esse povo se rebela no coração, eles erram no coração, eles têm no coração um pensamento errado a meu respeito, e eles têm isso porque não conhecem os meus caminhos. Eles não sabem como eu ajo, eles não me conhecem. Deus quer ser conhecido. Deus não quer ser conhecido como um Deus de mistério, um Deus que trabalha com coisas ocultas. Não, Deus é um Deus que quer ser revelado. Deus é um Deus, aleluia, que Ele quer que nós o conheçamos. Aleluia. Veja outro texto que liga conhecimento de Deus à vida de sucesso. Eu vou ler mais 3 textos aqui, 3 textos. Poderia ler outros, mas eu vou ler aqui mais 3 textos que vão fazer uma ligação da importância de conhecer a Deus para ter uma vida de sucesso. É importante conhecer o caráter de Deus para ter uma vida de sucesso. É importante estudar no Rema para conhecer a matéria caráter de Deus. Aleluia! Para ter uma vida de sucesso. Aleluia!
É importante conhecermos o caráter de Deus para termos uma vida de sucesso. Vou te dar mais base bíblica, porque aqui nós estudamos aquilo que está na Bíblia. Oséias, no capítulo 4, no verso 6, diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Veja essa outra versão, diz: o meu povo está sendo levado cativo porque ele não me conhece. Daniel, no capítulo 11, no verso 32, nós já falamos, mas agora eu estou te dando a base. Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, o perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O primeiro texto está dizendo que o povo é destruído porque não conhece. Isso quer dizer que se conhecermos, não seremos destruídos, mas viveremos em vitória. O outro está dizendo aqui, Daniel capítulo 11, no verso 32, o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 2, diz: graça a vós e paz vos sejam multiplicadas, como? No pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que quando você conhece a Deus e conhece o nosso Senhor Jesus Cristo, graça, favor, ajuda, aleluia, da parte de Deus são multiplicadas em nossa vida. Mas não somente graça, mas paz é multiplicado. A palavra paz aqui no original, aqui em grego, é a palavra eirene, quer dizer ausência de guerra. Você quer viver uma vida com ausência de guerra? Quer viver uma vida de paz? Quer viver uma vida onde você não está o tempo todo tentando vencer algo, tentando sair de uma dívida? Como é que eu vivo essa vida? Como é que eu vivo essa vida de paz? Como é que eu vivo essa vida de graça? Paz e graça são multiplicadas, essa Bíblia diz, esse versículo diz, 2 Pedro no capítulo 1, no verso 2, são multiplicadas no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Conheça a Deus e graça e paz serão multiplicadas. Tenha o pleno conhecimento do caráter de Deus e paz lhe será multiplicada. De fato, graça e paz estão sendo multiplicadas na tua vida agora. Porque agora você está aprendendo já atributos de Deus. Toda vez que nós nos aproximamos da palavra de Deus e aprendemos algo a respeito dele, ele que não pode mentir, nos garante paz e graça está sendo multiplicado toda vez que você se assenta para poder aprender a minha palavra e ter conhecimento pleno daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. Graça e paz sejam multiplicadas agora, porque você está assistindo essa aula demonstrativa que está ensinando sobre o conhecimento de Deus. Aleluia! Mais um texto que liga sucesso a conhecimento de Deus, que liga o conhecimento de Deus a uma vida de sucesso. Provérbios capítulo 3, no verso 13. Feliz o homem que acha a sabedoria. E feliz o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que a sabedoria dá do que o lucro da prata. E melhor a renda da sabedoria do que a renda do ouro mais fino. Uau! Aleluia! Você leu isso aqui, irmãos? Existe lucro e existe renda no ouro e na prata e no ouro mais fino, existe. Mas a Bíblia está me dizendo que existe muito mais lucro e mais renda do que o lucro e a renda que existe na prata e no ouro fino. Muito mais lucro e muito mais renda traz a sabedoria. O conhecimento de Deus traz lucros e rendas. Continuando, mais preciosa é a sabedoria do que as pérolas. E tudo o que você pode desejar não é comparável à sabedoria. O alongar-se da vida está na mão direita da sabedoria. Estou lendo aqui Provérbios capítulo 3, do verso 13 ao 16. O alongar-se da vida está na mão direita da sabedoria, e na mão esquerda da sabedoria está riqueza e honra. Uau! Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você precisa se sentar nessa escola e aprender a palavra de Deus, irmãos. Você precisa, é uma questão de necessidade, se aprofundar nas Escrituras, conhecer o caráter do nosso Deus.
acreditar não nas nossas opiniões, mas naquilo que a Bíblia diz. Que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Aquilo que nós achamos não tem nada de valor diante das Escrituras. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu sei a vida que eu vivia antes. Aleluia, mas hoje eu me alimento do alongar de vida que eu achei na mão direita da sabedoria da palavra. Hoje eu desfruto de riqueza e de honra que eu achei na mão esquerda do conhecimento da palavra. Na mão direita do conhecimento da palavra existe um alongar de vida e na mão esquerda, aleluia, riqueza e honra. Nesse exato momento, você está adquirindo sabedoria, você está aprendendo sobre a palavra de Deus. Então, pelo Espírito de Deus, eu quero te dizer que, aleluia, que o alongar da vida, que está na mão direita do conhecimento, está disponível e atuando em tua vida agora, em nome de Jesus. Bem como riqueza e honra. Aleluia. Esse é um tempo de promoções para a sua vida. Raboko sandarabake satarabrata rebedeko robonongononobossoralabra. Riqueza e honra para a sua vida no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O povo que conhece o seu Deus não será um povo fraco, não será um povo minguado, não será uma igreja fraca, não, igreja triunfante, comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro Precioso, vitoriosos dessa terra, senhores sobre os problemas. Foi assim que Deus nos instituiu. Deus nos chamou e nos instituiu, chamou povos de toda tribo, língua e nação e colocou eles na posição de reino e de sacerdócio. Como sacerdotes, nós adoramos e vivemos uma vida para glorificar. As minhas ações glorificam o Senhor. Todos os dias nós nos levantamos em nossa casa e bendizemos o nome do Senhor. Ele nos ergueu como reis, como sacerdotes, aleluia. Eu me uno com minha esposa e nós agradecemos todos os dias a Deus. Obrigado pela vida, obrigado pela ressurreição, obrigado pela palavra, obrigado pela cruz, obrigado, aleluia, pelo Espírito Santo, obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado. Tu és bom, tu és gracioso, tu és poderoso, benigno, justo, compassivo e longânimo. Essa é minha parte como sacerdócio, mas Ele não só me ungiu como sacerdócio, Ele não só me chamou para ser sacerdócio, Ele me chamou para ser reino, e reino quer dizer domínio. Então depois que eu levanto as minhas mãos, para bendizê-lo, depois que eu dobro os meus joelhos para adorá-lo, depois que eu levanto minhas mãos para falar do caráter dele, para glorificar o nome dele em adoração e em comunhão, depois que eu faço isso, eu saio dominando sobre os problemas. Eu saio dominando sobre as pressões. Eu saio estabelecendo ponto final nas obras de Satanás. É assim que Deus quer que você viva. Esse é o caráter do nosso Deus. Tudo isso vem com o conhecimento de Deus. Tudo isso vem com conhecer. Você está percebendo quão importante é essa matéria, caráter de Deus? Você está percebendo que você não pode mais negligenciar conhecer a Deus? Você não pode mais negligenciar conhecer a Deus? Você não pode mais gastar o seu tempo com outras coisas do que com o tempo que você tem nas Escrituras, porque é nas Escrituras onde nós encontramos as revelações do caráter do nosso Pai. Aleluia. Tomando água aqui, porque o fogo desceu forte agora. Aleluia. Então, através do conhecimento de Deus, não somente eu vivo uma vida de riquezas, uma vida de alegria nessa terra, mas eu também tomo posse de tudo que Ele me deu. 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 3, diz que, visto como pelo seu divino poder, Ele nos tem doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, como Ele nos doou, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja que verdade poderosa está nesse versículo aqui. Esse versículo está dizendo que pelo divino poder, Deus nos tem doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. O que é conduzir à vida? São as coisas que nós precisamos para viver. Amém. São aquelas coisas que Jesus disse, busca o reino de Deus e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Ele nos deu essas coisas.
para a vida e para a piedade. O que é a piedade aqui? É a nossa vida de consagração, de devoção ao Senhor. Como Ele me doou todas essas coisas para a nossa vida e para a piedade? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Pelo conhecimento de Jesus, irmãos, é que nós vivemos uma vida usufruindo daquilo que Deus nos deu para a vida e para a piedade. Vou te dar mais textos aqui, aleluia, para provar que Deus quer ser conhecido. Eu falei um texto aqui, não dei a base ainda, não dei a referência. Oséias capítulo 6, no verso 3. Eu citei o texto, agora há pouquinho atrás, e não te dei a base, mas aí está. O texto que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vida é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Qualquer pessoa que estuda o contexto do Antigo Testamento sabe que chuva era sinal de bênçãos, porque aquele povo vivia de agricultura, aquele povo vivia de plantação. Então quando chovia, era a bênção de Deus sobre ele. E Ele está dizendo, conheça e prossiga conhecer ao Senhor. Faça isso e Ele descerá sobre nós como chuva. Ele vai liberar, irmãos, uma chuva de bênção sobre a sua vida. Não vou parar muito nesse texto. Vou seguir que nosso tempo está concluindo dessa primeira aula. Hebreus, no capítulo 1, no verso 1 ao verso 4, diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos vossos pais pelos profetas, nesses últimos dias Ele nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Presta bem atenção na próxima frase. Ele quem aqui? O Filho, se referindo a Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus. E ele quem? O Filho, ele, Jesus, não nenhum outro. Ele está se referindo a Jesus, dizendo, Jesus é a expressão exata, leia, vá ler na sua Bíblia. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. A expressão exata do ser de Deus, do caráter de Deus. Jesus é o caráter de Deus em um corpo humano. Jesus foi o caráter, a vontade, a personalidade de Deus em um corpo de homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se a Bíblia está dizendo que Jesus é a expressão exata, ou seja, veja bem, aqui está a minha mão e aqui está uma outra mão, exatamente igual a essa. Ok? Exatamente igual. Você olha para cá, você vê uma mão nas mesmas proporções. Você olha para cá, você vê a mesma. Aqui é Deus, aqui é Jesus. Aqui é Jesus, aqui é Deus. Uma expressão exata. Basta eu olhar para Jesus e eu sei quem é Deus. Isso, por si só, mudou a história da minha vida. Porque nas Escrituras eu nunca vi Jesus colocando enfermidade em ninguém. Mas eu vejo na Bíblia vários versículos que diz que Jesus entrava de aldeia em aldeia, curando toda sorte de enfermidades. Se a Bíblia está me dizendo que Jesus é a expressão exata de Deus, aleluia. Jesus é como se fosse o reflexo de Deus no espelho. Quando você olha para um espelho, ali tem uma expressão exata de quem você é. Se eu olhar para o espelho, eu vou ver a expressão exata, a minha expressão exata. Se diante do espelho eu sorrir, no espelho eu vou ver a minha expressão de sorriso. Se diante do espelho eu ficar furioso, no espelho eu vou ver a minha expressão de fúria. O espelho vai refletir o que eu estou mostrando. Jesus refletiu o caráter de Deus no mais alto nível e grau de pureza.
Então, se a Bíblia diz, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 10, no verso 38, Atos, no capítulo 10, no verso 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Vou citar de novo para você esse texto. Atos, capítulo 10, verso 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Quem foi que ungiu? Deus. Ungiu a quem? Jesus de Nazaré. Com o Espírito Santo e com poder. O qual andou por toda parte fazendo bem. Lê aí o restante do versículo. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Que versículo poderoso. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, os oprimidos do diabo. Deus ungiu Jesus para curar por toda parte os oprimidos do diabo. Os oprimidos do diabo. Jesus curou. O que Jesus curou foram pessoas que estavam sendo oprimidas pelo diabo. E Jesus curou porque Deus era com ele. Jesus curou pessoas que estavam sendo oprimidas. Bartimeu. A mulher do fluxo de sangue. A mulher que perdeu o seu filho, Jesus tocou no caixão e o menino ressuscitou. Aquelas pessoas ali não estavam sendo provadas por Deus, nem testadas por Deus. Não. Eles não estavam sendo provados por Deus, eram oprimidos do diabo. E Jesus, por toda parte, curou eles, porque Deus ungiu a ele para curar. E se Jesus curou, Jesus é a expressão exata. Se Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, é porque era Deus dizendo: eu quero que ela seja curada. Doença não, eu nunca quis que ela sofresse tantos anos com essa hemorragia que não termina. Eu não quero isso. Aleluia. A Bíblia diz que Deus tem planos de paz e não de mal. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecendo a Jesus, nós sabemos o caráter de Deus. Eu tenho mais tantos textos aqui, mas nós vamos ter mais 3 vídeos desses. Por mais 3 vídeos, esse foi o primeiro, são 4 no total, o primeiro foi hoje. Nós vamos ter mais 3 vídeos com duração de 1 hora. E nesse vídeo nós vamos abrir um pouco mais da matéria caráter de Deus. Infelizmente, o meu tempo esgotou. Eu queria ir adiante aqui, você já percebeu que eu sou acelerado? Mas eu vou segurar mais um pouquinho. Amém? Mas isso é rema. Rema não é você vir para uma sala de aula e ficar engessado aqui. Rema é vida, irmãos. Amém? Rema é você ensinando e o mover do Espírito acontecendo na sala de aula. Você precisa vir escutar uma aula do Rema. Pessoas sendo cheias. E aqui nós não proibimos de pessoas se moverem no Espírito, correrem, se alegrarem com a palavra. A aula do Rema pega fogo, porque, aleluia, quando a palavra de Deus é pregada com verdade, a alegria, irmãos, brota no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você me acompanhou até aqui nessa primeira aula. Fica comigo até as próximas, ok? Volta aqui e assiste. Dê o seu melhor. Se você é aluno do Rema, do 2º ano, irmão, e você está me ouvindo aí agora, eu já vejo a sua imagem no final desse ano com um canudo na mão. Mas se você não conheceu o Rema ainda, conheceu agora pelo menos um pouco, amém. Vai ter um pouco mais de uma pinceladazinha dessa matéria, mas conheça o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Hoje eu vou ficando por aqui, já eu me encontro com você nas próximas videoaulas, amém? Fica na graça e na paz do Senhor e vai viver uma vida de abundância. Aleluia!